eu ouvi a ponderação dos dois lados, da extrema esquerda e extrema direita, né? A extrema esquerda evoluiu bastante nos últimos anos, a extrema direita precisa evoluir um pouco para o centro, né? O centro é que está a sabedoria, né? Mais moderação. Só respondendo ao deputado Rauli, o deputado Rauli ele diz a seguinte informação: que a esquerda está mais evoluída, que a direita precisa evoluir e ir mais ao centro. Deputado Rauli, com todo o respeito ao senhor, mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, que o tipo de evolução que o senhor está citando, a gente não tem o menor interesse em ter. Porque trata-se de um projeto que teve como defensor o Lindinho e teve como relator o Decodificado. Dois apelidos da lista da Odebrecht. Lindenberg, Lindinho, na Odebrecht, defendendo o projeto. O senhor estava na lista da Odebrecht, Luiz Carlos Rauli, como o apelido de Decodificado. Está na lista da Odebrecht, defendendo e relator do projeto. O senhor defendeu também a reforma tributária, da qual nós sabemos o problema que isso dará para a população. É claro que nós estamos aqui num conflito, e não estou falando nem só de ser ideológico, de esquerda ou direita, eu estou falando de perfil político. Eu acho que o senhor precisa entender. A maior parte dos que estavam na lista da Odebrecht são de centro. A esquerda era o governo, mas a maior parte que estava na lista da Odebrecht é de centro, inclusive o senhor que está dizendo aí sobre o seu posicionamento político. Quero dizer ao senhor que trata-se de projetos que tratam de relações com licitações públicas. É claro que eu tenho o direito de desconfiar em projetos de licitações públicas que a esquerda está defendendo e que pessoas na lista da Odebrecht são relator e são defensores. Os grandes esquemas de corrupção foram com licitações públicas. A Odebrecht e tantos outros. Eles não faziam de conta que não estavam seguindo a lei. Eles faziam de contas que estavam seguindo a lei. Eles criavam mecanismos de propina organizado, envolvendo o Congresso Nacional. Então é claro que eu tenho todo o direito de ficar desconfiado. E isso não é radicalismo, não. Isso não é extrema direita, não. Quem me dera que mais deputados ao centro, e tem alguns, mais deputados ao centro, tivessem um posicionamento de desconfiar. É o mínimo. Desconfiar é o mínimo. A gente tem o direito de desconfiar daqueles que estavam envolvidos em escândalos no passado. Temos o direito de desconfiar. Projetos que mexem com processo de contratação pública, de licitação pública, ainda que sejam facilitadores, a gente tem o direito de desconfiar. A esquerda toda hora cria uma narrativa. Toda hora. Ah, joia, ah, não sei o quê, ah, coisa e tal. E tudo cai. Todas as narrativas caem. Todas as narrativas fracassam. E quase sempre é o Lindinho que está lá, ó. É isso. E a narrativa cai. A narrativa cai. Então eu quero dizer para vocês, trata-se de posicionamento político à suspeição. Trata-se de posicionamento político à suspeição. Quando vocês querem barrar a internet, falando que todas as verdades que são ditas na internet são consideradas fake news, e só é verdade aquilo que é dito pela Globo, a gente tem que sim suspeitar de vocês. Quando o maior repasse do governo federal está para a emissora da Globo, muita diferença em relação às outras emissoras, e vocês querem dizer que só é verdade o que está na Globo, a gente tem que desconfiar de vocês. Quando vocês querem taxar os streamings e colocar isenção apenas na Globo, a gente tem que desconfiar de vocês. Eu sou parlamentar. Estou aqui para representar a voz do povo. O povo desconfia, logo eu também desconfio. Vocês têm parlamentares eleitos aí para puxar saco de vocês, defender suas ideias, defender o Odebrecht, que está de volta no mercado, tá de volta no acordo com o governo, defender a JBF, que está aí de volta com o governo. Vocês têm aí todos os seus direitos de fazer o que vocês querem. Vocês estão no poder? Vocês que mandam? Mas nós vamos ser a voz dissonante. Quando vocês estiverem tomando uma posição de suspeição, nós vamos levantar a mão e falar aqui, ó, aqui não, peço vistas, é o meu direito, quero discutir esse projeto. Pode ser um projeto bom, pode, mas eu vou investigar esse projeto.
vou discutir esse projeto, vou averiguar esse projeto e vou sempre, sempre levantar a suspeição quando tem 3, 4 petistas defendendo e um cara que está na lista do Odebrecht sendo relator. Vou sempre levantar a suspeição. Então, presidente, é natural que minha fala deve ter deixado incomodado alguns dos colegas parlamentares e deve colocá-los até numa condição de vir para cima, vir para o ataque, partir para cima e tudo mais. Eu entendo isso com naturalidade. Mas pega a lista do Odebrecht e vê se meu nome está lá. Eu não estou na lista do Odebrecht. Eu não estou na lista do Lula. Agora, você, que vem propagando fake news há muito tempo, pode vir aqui e colocar a informação que vocês querem colocar. E provavelmente a Globo vai dizer que vocês estão certos. Mas o povo do Rio Grande do Sul, a população brasileira, já sabe quem é que está falando a verdade. Eu quero dizer que boa parte dos que estão hoje no poder estavam na lista do Odebrecht, responderam processos, estavam na investigação e hoje defendem um ex-presidiário que foi descondenado e está na função de presidente da República. Lamento que Vossa Excelência tenha que conviver com tal figura abjeta, repugnante, caluniosa, falando impropérios, inverdades, mentiras. É repugnante. Típico dos canalhas. Então, eu só peço respeito ao deputado que ataca o PT. E eu falo concretamente, o senhor tem que responder sobre o roubo das joias feito pelo Bolsonaro. Para de fazer isso. 30 segundos. Para de provocar. Das rachadinhas que a Michele Bolsonaro tem no Coronel Mauricio. Eu concordo que o debate é democrático, é lutar, mas nós estamos num debate bem... Eu não vou escutar uns caras desses, todo enlameado, ficar bem com essas intencionado. histórias aqui. Calma aí. Na verdade, nós temos um canalha aqui, um ser abjeto, um ser despreparado, e, na verdade, falando mentiras. Quando ele fala que você entrou na lista Odebrecht, isso é condenação. Eu fui julgado e fui absolvido, porque eu provei. Era uma época de contribuições de empresas privadas. Eu provei que foram doações legais. Fui absolvido. Agora, esse tipo de gente aqui, eu tenho dito, Bolsonaro vai ser preso pelo atentado ao Estado de Direito, mas por corrupção. Nenhuma palavra minha aqui foi injuriosa a alguém. Foi fatos publicados em sites, em operações, em tudo. São fatos. São ditos e apresentados fatos. Se esses fatos incomodam ou são injúria a essas pessoas, elas também incomodam e elas também deixam injuriadas a população brasileira. Esses fatos de suspeição estão públicos a todos. A todos. Eles ficarem irritados e tentarem pedir ao senhor o cerceamento de palavra, é um cercear o direito de um parlamentar falar os fatos e as verdades que aconteceram no passado recente do nosso país.